Fala pessoal, beleza? Então, como eu prometi, né, tinha que fazer a análise também dentro de uma perspectiva prática. Então vamos rodar o meu aplicativo aqui. Esse aplicativo é interessante, né, porque você vai poder rodar ele direto no seu navegador. Então, uma vez rodado ele, demora um pouquinho porque meu computador não é tão lento assim, mas quando faz a gravação acaba demorando. Então, vamos lá. A mágica aconteceu. Pode rodar aqui direto no seu navegador. Então, abrindo meu navegador aqui, ó, passando para cá, fica até mais interessante para você observar determinados insights. Então, aqui é aquela minha explicação que eu tinha feito, né, sobre analisar essa parte de escolha ótima e otimização de carteira. Aqui eu fiz uns exercícios, né, só para a gente ver como ficariam os pesos. Então eu escolhi 4 ativos, né, naquele exemplo prático na aula anterior. Eu tinha escolhido apenas 2, né? E esses são ativos como Itaú, Natura, Petrobras e Ambev. Aqui eu descobri aqui quais são os pesos desses ativos para a carteira de menor variância, a carteira de máximo índice de Sharpe, né? Você pode comparar aqui, ó. O índice de Sharpe das duas é diferente. Então a Petrobras ela passa a ganhar peso enormemente se eu quero maximizar o índice de Sharpe ao invés de só minimizar risco. Aqui eu tenho o desvio, né, entre cada peso e cada resultado. Então esse seria o resultado do Sharpe Ratio para a carteira de mínima variância e a carteira de máximo retorno anualizado, né? Quase 40% de retorno ao ano, que é sensacional. A gente está falando aqui de adicionar 40% de retorno. No entanto, o risco também não é pequeno. Está dentro dessa faixa, o que pode te garantir uma perda também, uma probabilidade não tão pequena, né? Levando-se em consideração que esse risco já está anualizado. Então, pensa só, com 1,96 de desvios para a direita ou para a esquerda, você poderia simplesmente estar aqui numa região negativa, né? Aqui só os intervalos de cada um dos ativos, né, de menor e maior risco. Aqui lembrando que ele não está centrado, ele não termina em zero, então zero é essa minha coluna aqui. E aqui são os pesos da minha carteira de menor variância e máximo índice de Sharpe. Ambev fica com peso zero. E aqui o retorno médio de ambas as carteiras, né? Então, desculpa, né? Eu falei que o Sharpe tinha dado 40%, mas o Sharpe não é o retorno está aqui, né? O retorno está dando 15%, que mostra que o mercado nos últimos 2 anos foi um pouco cruel. Aqui, essa linha que está mal direcionada, eu refiz no meu script, mas esqueci de refazer aqui. Mas aqui você tem a construção da sua carteira, da nossa fronteira eficiente com base nesses ativos. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou me permitir brincar. Então aqui eu posso escolher quais ativos eu quiser. Vou botar azul. Vou escolher Carrefour, temos? Não. Lame, que é a loja americana. Sul América também. Vamos botar a queridinha do Brasil, né, que é a Magalu. Vamos botar Marfrig, vamos botar Seraclabin, vamos botar Vale e vamos colocar a TIM. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ativos durante 2 anos, né? Então, na minha carteira de menor variância, eu sumi com Sul América, Magalu, Lame, Azul, dei bastante peso em Vale, TIM, Klabin. No ponto contrário, né, quando eu quero maximizar o índice de Sharpe, a Magalu assume protagonismo junto com a Vale nessa minha carteira, né? E quando eu vou fazer meu processo de otimização, aqui seria minha carteira não é de máximo risco, mas de maior índice de Sharpe, né? E aqui de menor risco. Além disso, eu posso inserir minha linha de mercado de capitais, travando a Selic. Hoje a Selic está em Selic. Podia já dar agora, né? A Selic está em 5,25 ao ano, né? Então vamos corrigir isso aqui.
1,25 ao ano e vamos inserir a minha linha de mercado de capitais. Então, o que essa linha vai me trazer? Ela vai me dar qual é a fronteira que eu devo fazer meu investimento, né? Professor, o ativo livre de risco está em 20%? Não, porque esse meu eixo do risco não está terminando em zero, né? Então note que inclusive você pode ter retornos aqui negativos, mas você vai estar aqui mais ou menos, né? Se eu andasse para cá, você estaria aqui. Como eu tive que dar um zoom para enxergar bem esse cluster, fiquei aqui, né? Então essa aqui seria a sua fronteira aqui, a sua carteira, a sua fronteira eficiente desenhada, e aqui a sua reta aí de investimentos de mercado. Então qualquer investimento deveria ser feito em cima dessa reta aqui, em uma relação que maximiza a combinação risco-retorno, e não necessariamente essa aqui seria a sua carteira de mercado. Caso, professor, eu insira mais ativos aqui, vamos buscar aqui mais ativos, vocês vão ver que esses meus gráficos vão mudar. Então aqui eu vou inserir mais ativos, então eu vou me permitir investir em Eletrobras, deixa eu ver aqui, Vale eu já botei, Usiminas, Suzano, Ingol e deixa eu ver aqui, Ambev. Então agora, ele está calculando aqui para mim. Pronto. Deixa eu ver aqui. Sim, é porque eu fui inserindo devagar, ele vai calculando aos poucos. E além de tudo eu estou gravando, né? Então, infelizmente isso consome a memória do computador. Por isso é bom vocês apoiarem o canal e se inscreverem e darem bastante likes e views. Então, os pesos de variância mínima, né, são Vale, TIM, Suzano e Ambev, né? Você tem pesos acima da média. O retorno médio ficou ali entre 15% e 10%. Quando eu estou analisando o máximo, né, os pesos do índice de Sharpe, aí já de outra forma, Suzano, Sul América, Magalu e Usiminas ganham bastante peso junto com a Eletrobras. Aqui seria a reta de peso médio de mercado, e aqui seria a sua fronteira eficiente, né? Repara que a sua fronteira eficiente deslocou-se mais à esquerda, se eu não me engano, né? Se deslocou mais para cá, porque você agora consegue o mesmo retorno com um risco menor, porque você está inserindo mais ativos, então você vai povoando a sua nuvem para cá. Isso é um resultado super interessante. E aqui você repara que a sua reta de inclinação, como você andou mais à esquerda, a inclinação dessa reta, né, de mercado aumentou. E mais, numa comparação com o Ibovespa, essa reta pode ser chamada de alfa, que aí seria o alfa do seu portfólio, que seria o excesso de retorno com base no retorno de mercado, né? Que você tem um ativo de máximo índice de Sharpe e o ativo de menor risco que você poderia escolher. Claro que você vai escolher sempre daqui para cima, nessa combinação aqui, dentro dessa nossa reta, dessa linha de mercado de capitais. Pessoal, exemplo ótimo para vocês fazerem essa análise. Quem gostou já deixa seu like aí e um abraço.